Olá, sétimo ano. Mais uma vez estamos aqui, ainda cumprindo esse sacrifício de ficar aqui, eu na minha casa e você na sua casa. Tô com saudade de vocês, tomara que isso passe logo e a gente retorne. Hoje a gente vai corrigir a atividade da página 109 até a página 118. Bem, começando com a questão número 1. Leia a poesia abaixo. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Osvaldo de Andrade. Agora assinale a alternativa correta sobre a relação entre indígena e europeu a partir do contato inicial. Então a gente tem na primeira questão, apesar do contato inicial amistoso, rapidamente os portugueses estabeleceram uma relação de exploração, fato que marcou o futuro das relações entre nativos brasileiros e português. De fato, isso aconteceu. Vejamos o que deixa as demais questões erradas. Então, na letra B, vejamos o que está errado. A relação entre o indígena e o português foi marcada pela cordialidade ao longo da história. Essa palavra cordialidade deixa a questão errada. Nem sempre houve cordialidade, muito pelo contrário, o português massificou a cultura do índio, explorou o índio. Na letra C, o português aos poucos foi impondo seus valores culturais, econômicos e sociais ao nativo. Não, o português não impôs o valor econômico e social, muito pelo contrário, o indígena ele ficou à mercê, teve suas terras roubadas, tá? Ele foi usurpado. E na letra D, aos poucos os indígenas brasileiros foram impondo seus valores culturais. Não, os indígenas não imporam nada, eles receberam a imposição. Então isso deixa a questão errada, sendo então a questão A verdadeira. Na segunda questão, a escola do indígena. A educação do indígena é completamente diferente da nossa. Sobre esse tema, pesquise e aponte diferenças existentes entre a sua forma de ser educado e a do indígena. Veja bem, durante muito tempo, a educação dos indígenas era realizada por meio de experiências de vida que eram repassadas pelos mais velhos, experientes na aldeia. Ou seja, o indígena naquele período não precisava ir para a escola era a própria vida. Então não havia um formato de escola com conteúdos parecidos com o que utilizamos hoje na cidade. Só que nos últimos anos, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, passou a garantir a educação indígena, assegurando a valorização dos aspectos de sua identidade. Ou seja, no passado eles não precisavam da escola, do espaço físico para aprender alguma coisa. Eles aprendiam com a própria família, com os pais, aquilo que eles tinham necessidade, caça, pesca, as atividades da sociedade indígena. Hoje, por conta do processo de globalização, eles foram inseridos nesse processo de educação. Aqui na terceira questão, leia o texto abaixo. A feição deles é serena, pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nenhum estimam de cobrir ou de mostrar as suas vergonhas. Esta foi um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Dentre as alternativas abaixo, existe uma que explica por que o indígena não tinha vergonha de andar nu. Então vejamos, a correta é porque eles desconheciam o artefato de vestuários e não sentiam a necessidade de se cobrir. Ou seja, não é porque eles gostavam de se exibir, nada disso. Não é porque se sentiam calorentos. Não era errado andar nu, era muito natural. E nem eram porque eles queriam chocar os portugueses, muito pelo contrário. Era da natureza humana, era da natureza dos indígenas. Então eles desconheciam. As vestimentas foi mais
vou chamar de ferramenta, imposta pelos europeus sobre os indígenas. Massificação de cultura. Questão número 4. De acordo com o que aprendemos, o indígena foi aos poucos sofrendo as consequências do contato com o branco europeu. Aponte 3 consequências desse contato que você julgue positivas e negativas, tanto para o branco quanto para os indígenas. Bom, essa é uma resposta pessoal que vocês colocaram aí, é importante, mas enfim, como sugestão a gente tem questões positivas. A utilização da medicina moderna, né, que foi inserida pelos portugueses ou pelos europeus, o conhecimento de novas técnicas de produção e o conhecimento da língua portuguesa. Então, isso é uma herança cultural trazida por esses povos. E negativo, o desaparecimento da língua oficial, nesse caso era o tupi-guarani, entre outras mais, né? É a falta de interesse em resgatar seus valores culturais e a perda gradativa das terras indígenas. Foram usurpados. Quinta questão. De acordo com os seus conhecimentos de mundo, por que a legalização das terras onde vivem as nações indígenas são tão demoradas e difíceis? Então, muitas vezes a legalização dessas terras, que deveriam ser dos indígenas, que eram deles, né, na verdade, ela é impedida devido aos interesses particulares de grandes latifundiários, garimpeiros, seringueiros, entre outros. A maioria dessas terras elas são altamente produtivas e compostas por diversas riquezas. Por essa razão, não há interesse por parte do governo, né, e por parte dessas pessoas latifundiárias, são os grandes proprietários de terras, né, não há interesse em legalizar essas terras, porque eles querem produzir, gerar com o agronegócio. Então, isso emperra a devolução das terras àqueles que foram, de fato, os verdadeiros donos. Na página 212, vejamos a questão número 1. Mesmo que não percebamos, a influência da cultura indígena no nosso dia a dia é muito grande. Sobre esse tema, vamos citar 3 influências indígenas na nossa culinária. O açaí, a tapioca, a mandioca são exemplos dessas comidas típicas. 10 palavras originárias da língua indígena que fazem parte do nosso dia a dia: abacaxi, gambá, canga, pipoca, caboclo, caipira, capivara, goiás, jaciara e sapo, além de tantas outras mais. 2 influências da cultura indígena em nossos vestuários: colares feitos de sementes ou dentes de animais e algumas roupas utilizadas em rituais religiosos. Questão número 2. Ela apresenta a obra Mulher Tupi, do pintor e paisagista Albert Eckert, que foi convidado para ir ao Recife pelo conde Maurício de Nassau durante o governo holandês. Sobre a obra e o que ele retrata, existe uma diferença entre como vive o nativo e o que o autor reproduziu. Aponte essa divergência e procure explicá-la. Vejamos aqui. De certa forma, cabia à mulher indígena a tarefa de cuidar das crianças e da colheita, como a gente observa aqui na imagem. Sendo assim, coerente com a realidade da vida indígena. No entanto, a saia branca usada pela Índia, juntamente com a paisagem colonial aqui no fundo, diverge um pouco do modelo indígena, né? Apesar de possivelmente esse autor ter tentado demonstrar a real relação. Na questão número 4, a preservação da natureza é de suma importância
para todo o planeta. Contudo, para o indígena manter a natureza, assume uma importância capital. Com o que você aprendeu e os seus conhecimentos, aponte a importância da preservação da natureza para os indígenas. Bem, os indígenas precisam de uma reposição imediata da natureza para sobreviver. Por essa razão, sua utilização deverá ser extremamente cautelosa em função das suas necessidades alimentares. Apesar da mudança no perfil indígena, da sua cultura, boa parte do que se consome e produz é oriundo da natureza. Então, eles vivem disso, eles dependem disso, é necessário preservar. Questão número 4. Cite pelo menos 3 fatores que impedem a legislação das terras indígenas. A burocracia emperra esse processo, a pressão do latifundiário, que quer usufruir com esses recursos naturais, com essa riqueza existente, e a falta de profissionais na FUNAI para fiscalizar, para acompanhar, para facilitar esse processo de entrega das terras para os povos indígenas.